Olá, pessoal. Olá, 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 olá. Bem-vindos à série Ânima. Bem-vindos à série Ânima. Vamos entrando, vamos chegando. Bem-vindos à série Ânima. Né? Olá. Vamos lá para a série Ânima, lembrando você que a série Ânima ela tem como objetivo aquecer o nosso coração, trazer para a gente um ânimo, uma força, principalmente quando a gente está vivendo os invernos da alma, né? Então a gente costuma aquecer o nosso coração para dar conta quando a nossa alma está com frio ou está vivendo tempos secos. Esse é o objetivo. Então a série Ânima que termina hoje, ela vai trazer para nós um aquecimento para o nosso coração, que é o tema da aceitação. Então, você que está chegando aí, nós vamos começar aí com um pensamento, com uma ideia, com uma palavra de ânimo. Então, a aceitação talvez seja um dos maiores desafios para nós. Tanto a aceitação externa quanto a aceitação interna. Então, antes que eu comece aí nossa reflexão de hoje, estão me ouvindo bem? O som tá legal? Me dá aí um feedback, me dá aí um ok, só para a gente saber se nós podemos seguir dessa forma. Lembrando que essa caixinha que tem aí embaixo, com uma interrogação, é onde você pode fazer perguntas. Então, você pode escrever sua pergunta aí. E depois da exposição eu posso abrir algumas perguntas para a gente partilhar, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema que vai ser abordado hoje, para aquecer o nosso coração, para aquecer a nossa vida, para aquecer a nossa alma. Então o som tá beleza? Vocês estão aí tranquilos e tranquilas? Então vamos lá, né? Vamos animar a nossa alma. Bom, vou começar com um pensamento. Hoje não tem uma história, né? Que a série Ânima trabalha muito com histórias. Mas hoje eu vou começar com um pensamento que eu acho que vai também aquecer e despertar a gente. Diz assim: apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado. Pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições da alma. Quando a gente fala de aceitação, e essa reflexão começa com essa frase, né? Apenas aquele que aceitou a mudança de atitude é que se pode considerar realmente curado. Pois só a transformação íntima, que é fruto de uma aceitação, é que nos pode tirar gradativamente em processos dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores. Então, os nossos desequilíbrios, eles acontecem primeiro dentro da gente. A gente pode ter até gatilhos externos ou situações que provoquem, mas é dentro da gente que começa a desestabilização do nosso prumo. É onde começa o processo de se perder. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre aceitar a mudança das nossas atitudes, talvez entender o quanto que a gente precisa de uma transformação íntima. E não tem nenhuma pessoa que não careça disso. Todos nós precisamos da transformação íntima. E será que não é esse prazer da alma, que é a aceitação, um caminho muito bom para a gente entender
como nós vamos nos curando dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que fazem tanto mal para nós e, consequentemente, para as pessoas que nos cercam. Então, bem-vindo e bem-vinda você que está chegando aí para o nosso tema de hoje. Vou começar com o conceito, claro, preciso trabalhar primeiro a palavra, para a partir da palavra a gente explorar um pouco ela. Então, a palavra aceitar ou aceitação significa receber de boa vontade. Então, isso já vai fazer diferença, porque uma aceitação imposta não é aceitação. Então, é uma pressão que você teve que se submeter. É um condicionamento que você teve que se colocar. É uma influência que você teve que ceder. A aceitação começa com a ideia na raiz, na natureza, de receber de boa vontade. Consentir. Receber de forma voluntária. Então, é acolher algo que é ofertado. É uma receptividade. É algo que você pega, que você traz para si. Então você tem o movimento e a atitude de acolher aquilo, de receber aquilo. Então quando a gente está falando de aceitação, a gente está falando de algo muito voluntário, muito pessoal, muito singular. Um desejo que nasce na pessoa. A gente sabe que a maioria das vezes a aceitação é uma imposição, né? Ou você aceita ou você morre. É uma condição, é uma influência. Raramente a gente conhece a aceitação como fruto desse entendimento do que é a vida e como ela vem trazendo pra gente a ideia de que quanto mais consciência eu tenho da transformação íntima que eu preciso, mais eu vou me abrindo para receber de boa vontade. Esse é o maior desafio da aceitação e talvez o que a gente mais precise aprender é como receber de boa vontade o que chega, mas o que chega sem juízo de valor. Porque a gente até recebe de boa vontade o que chega beneficiando a gente. O que chega trazendo bênçãos para a nossa vida ou trazendo alegria. Mas quando a gente emite o juízo de valor que alguma coisa não é boa, a gente vai resistindo a isso, né? A gente vai recusando. Então, qual que seria o contrário da aceitação? A negação. Claro. A resistência é uma negação. O não recebimento daquilo, fechar as portas e as janelas para o que chega, é uma negação. Então, a partir desse conceito, que eu espero que seja o ponto de partida para nós, o que eu aceito é o que eu recebi de boa vontade, é o que eu vou acolher, é o que eu vou deixar entrar dentro de mim porque eu quero, porque eu desejo que aquilo entre dentro de mim, que aquilo seja recebido por mim, eu quero. Esse é o primeiro passo da aceitação. A aceitação, ela está em diversas áreas do conhecimento humano. Mas quando a gente estuda a aceitação na área humana, nos estudos sobre humanidade, a gente vai aproximando de uma ideia de que aceitar é aprender a viver. E o aprendizado significa que a gente não sabe ainda como viver aquilo. Então a gente vai aprender a viver com o que se foi, o que se tem e o que se pode ser. Por isso que a aceitação está muito próxima de uma disposição, de um ato, de um movimento de abertura para receber. Então eu vou aprendendo a viver com os meus erros, mas eu não posso negá-los, porque senão eu não estou aceitando. Receber de boa vontade um erro que você cometeu, um limite que você tinha, uma condição que você estava, uma não consciência que você tinha.
e acolher aquele erro para que ele faça um movimento de alterar a nossa perspectiva. Por isso que quando a gente tem dificuldade de acolher os nossos erros, eles não alteram a nossa perspectiva sobre aquilo. Eles não mudam a nossa maneira de pensar sobre aquilo. Então eu só tenho uma transformação íntima quando de fato eu acolho. E acolher é aprender a viver com o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E quando eu vou acolhendo isso, eu vou aproveitar as oportunidades que a vida vai oferecer e proporcionar. Porque, por exemplo, quem nega um erro ou uma questão do passado, uma atitude, ou mesmo uma deficiência, uma limitação, uma condição, não consegue nem ver o que a vida está oferecendo. Não consegue receber as oportunidades de se refazer, de se transformar, de alterar a sua perspectiva. Peraí, então a aceitação, quando eu vou acolhendo, aprendendo a viver comigo, com a minha história, com a minha vida, eu vou sofrendo uma transformação, eu vou passando por uma transformação, sim. E a gente não percebe isso porque a gente tem mais imposições da aceitação do que o bom grado da aceitação. E isso faz diferença. Mas ela não é uma diferença que é teórica. Eu estou tentando teorizar aqui pra gente algo que a gente precisa se permitir a experiência. A experiência de entender que cada movimento da vida ela é um chamado de aprendizado para viver com, em acolhimento, em hospedagem, em recebimento do que foi ofertado. É como se a gente pudesse confiar tanto na vida que ela está ofertando oportunidades de transformação íntima diariamente para a gente. Mas quando a gente vai emitindo juízo de valor, a gente vai perdendo a perspectiva daquela oportunidade ou daquele momento para a nossa vida. Então vamos falar dos tipos de aceitação, porque a gente precisa clarear um pouco mais isso, né? Porque você precisa saber se você está aceitando ou não o que passou, o que está acontecendo e o que virá. Porque é isso que aquece o coração da gente e dá propósito e sentido para a nossa vida. Os nossos juízos de valor, eles não ajudam muito a gente construir o sentido da vida, porque uma vez que você estabelece que aquilo é ruim, você fechou as oportunidades e você perdeu o olhar para o quanto que aquilo poderia ser um movimento de transformação na sua vida. Então, quais seriam os tipos de aceitação? Por onde a gente transita entre as imposições e a boa vontade? O primeiro tipo de aceitação que eu gostaria de pontuar para a gente seria a aceitação histórica. A aceitação histórica é a bagagem que a gente carrega. É a formação que a gente teve. É o ambiente que a gente viveu. São as referências que nós recebemos. Tem muita gente que acha que porque a sua formação foi limitada, deficiente, foi incompleta, foi imperfeita, sente mais raiva do que aceitação. Lamenta, reclama, murmura, não aceita. E sabe o que é legal? É a gente entender que as bagagens recebidas, que seria o primeiro tipo, né, de aceitação, a nossa história. Se a gente aprender a viver com aquilo que nós recebemos na nossa história de vida, a gente vai alterar a perspectiva para aproveitar a oportunidade que a vida está oferecendo para a gente para mudar a rota. Para não repetir aquilo que a gente viu que foi incompleto, que foi deficiente,
que não serviu pra gente. E aí a gente pode mudar, a gente pode alterar. Olha que legal isso. Ao invés de reclamar, murmurar e lamentar a sua história, por que você não faz diferente? Acolhendo para transformar. Recebendo para lapidar. Deixando hospedar para fazer diferente. Então, eu acho que chegou a hora da gente parar de jogar a culpa naqueles que vêm antes da gente e que tiveram as suas limitações, como nós temos, tiveram as suas deficiências, como nós temos, mas que deixaram um grande legado. O que você pode modificar, o que você pode alterar, o que você pode lapidar, o que você não precisa repetir, o que você pode melhorar. Então, quando eu aceito a minha história, com todos os buracos que ela tem, com todas as lacunas que existem, com todos os desafetos e desamores, mas com toda a vida que foi oferecida para mim, eu começo a modificar a maneira de me ver e de ver todos aqueles que vieram antes de mim. Então eu não preciso aceitar a minha história de maneira impositiva. Eu posso ser receptiva a ela. Eu posso acolher de boa vontade, que é um ato de disposição, para poder ver com mais clareza e fazer as transformações íntimas que eu preciso, que nós precisamos. O segundo tipo é o pessoal. Beleza, tenho bagagens. Não adianta negar, todos nós temos bagagens. Mas essas bagagens que eu carrego entram numa área de aceitação que é a pessoal. Os meus limites, a superação, o aprendizado, as incompreensões, o meu ritmo, o meu estilo, o que entrou dentro de mim, me constituiu e que agora me faz essa pessoa que eu sou. Então eu me lembro como na minha vida escolar eu tive dificuldade com o português, porque eu tinha professores que não me estimulavam e eu também não tinha o próprio estímulo. E como depois dos estudos, uma vez que aceitei a minha limitação e a limitação daqueles que estavam perto de mim, eu pude correr atrás de fazer as transformações que eu precisava por causa daquela lacuna, por causa daquele buraco, por causa daquela deficiência. Então, ao invés de ficar culpando os outros, eu comecei a fazer a parte que me cabia e que até hoje me cabe, de aprender um pouco mais o português. Então, a gente tem uma área que é pessoal, onde a gente identifica aonde estão as nossas deficiências com as bagagens que a gente carrega. E o que eu posso fazer com as minhas limitações, minhas lacunas, meus buracos. Porque eu consigo, na minha história, ver dos outros. Mas na área pessoal, eu preciso ver as minhas. Aonde que aquilo está excedendo? Aonde que aquilo está faltando? Aonde estão as minhas carências e aonde estão os meus talentos, as minhas habilidades e as minhas potências? Então, aceitar a área pessoal é aceitar, por exemplo, que eu não compreendo agora. E eu aceito a incompreensão para mudar a perspectiva para caminhar rumo à compreensão. Só compreende quem aceita a incompreensão, porque altera a perspectiva e aprende a ver as oportunidades que a vida oferece e proporciona para você compreender. Por isso que quando a gente nega, a gente se fecha. Então, quando você nega que você não compreende, você se fecha para compreender. O movimento, gente, parece muito simples, mas ele, se a gente perceber e se a gente se vê, a gente nota o quanto que a gente faz isso. Tudo que eu me fecho e nego e não aceito, eu não consigo hospedar em mim. Então a repulsa
é o olhar fechado para fazer a transformação que aquele momento me convida a fazer. O terceiro tipo de área, né, que a gente vai ter dificuldade de aceitação é a área física. O corpo, o formato, as possibilidades. E é engraçado porque a gente tem dificuldade de ver a beleza da gente por causa das comparações padronizadas que nós estabelecemos. Cada geração, cada vida, cada tempo vão ter os seus padrões. Então, quando você estuda, por exemplo, o período medieval, o padrão de beleza eram as mulheres gordas. Aí você fala, gente, como assim? Elas eram as nutridas? Elas eram que tinham saúde? Eram as que poderiam comer? Porque comida era difícil no período medieval. Aí a gente acha que existe um único padrão. E como a gente vai nascendo numa cultura, numa geração, num tempo, nós vamos conhecendo os padrões daquele tempo. E aí a gente se compara ao padrão de cada época. E como o nosso olhar é para fora, nós vamos rejeitando o que somos a partir dos padrões que são referenciais para a nossa vida. Então, muitos de nós têm dificuldade com a área física. Por causa dos padrões estabelecidos, a gente vai deixando de alterar a perspectiva sobre o que o nosso corpo representa para a gente na história, na pessoa e na raridade. Então a gente precisa ainda fazer uma conexão com o nosso corpo, com o envelhecimento, com o que de fato nos deixa confortável em nós. Porque eu posso, sim, ter uma referência benéfica, mas eu posso também ter uma referência que vai fazendo mal para a minha vida. Então eu preciso descobrir aonde me sinto confortável com o meu corpo. Aonde me sinto confortável comigo. Não mais porque alguém me disse, ou porque tem um padrão estabelecido para ser seguido. Mas onde eu me sinto confortável ao ponto de me ver e, de bom grado, com receptividade, acolher o meu corpo, acolher o tempo do meu corpo, acolher o ritmo do meu corpo, acolher a superação que eu posso fazer com o meu corpo, o quanto eu posso trazer novas habilidades para ele, no tempo, no conhecimento, nas oportunidades, no que a vida está oferecendo para o meu corpo, em cada tempo e em cada época. Uma quarta área, um quarto tipo, então a gente viu primeiro a história, a gente viu o segundo, pessoal, a gente viu o terceiro, físico, lembrando que esse pessoal está muito mais existencial, né? São os meus pensamentos, as minhas emoções, aquilo que eu carrego na vida. E o físico, muito relacionado ao meu corpo, muito relacionado a esse lugar das características que eu carrego e o quanto que elas são importantes para a minha presença, para a minha vida. E agora um quarto tipo seria o outro, aquele que está fora. O outro é todo aquele que, ao mesmo tempo que se torna espelho para a minha vida, ele também me convida a entender o que é a aceitação. Porque se existe uma coisa que a gente tem dificuldade é de aceitar o outro nas dimensões, nas condições, nas limitações, nos acertos e nos erros. Queremos demais mudar o outro. Parece quase um vício nosso. Porque aceitar o outro implica em um exercício de autoaceitação. Eu só entendo as limitações do outro quando eu acolhi as minhas limitações. Eu só consigo enxergar que o outro está perdido quando eu me perdi e aceitei aquele tempo de estar perdida para me encontrar.
Então ainda é um exercício interior de transformação íntima que vai sim respingar nas relações. E talvez a nossa dificuldade de aceitar o outro nas suas diferenças é porque nós não nos acolhemos nas nossas diferenças. Existe uma relação muito grande no que nós fazemos com a gente e o que a gente faz com o outro. Então, quem me conhece aí nos cursos, nas aulas, nas lives, sabe o tanto que eu digo que tudo que acontece em relação ao outro, o original nasceu na gente. E se a gente conseguir ver o original e que para o outro é só uma cópia, a gente vai entender que as nossas questões relacionais revelam o tanto que a gente está trabalhando com a gente ou não. Então, se eu tenho preconceito com o outro, eu tenho nas minhas áreas preconceitos formados, construídos, trabalhados, cultivados. O original nasce em mim, gente. O outro recebe uma cópia. O outro só recebe uma cópia. E a aceitação tem a ver com isso. Acolher a minha originalidade, autenticidade, acolher aquilo tudo que está sendo revelado para mim. Porque só eu que posso trabalhar com isso. Lembra, aceitação é receber de bom grado. Ninguém pode colocar isso na minha vida. As pessoas podem me obrigar a aceitar algumas coisas. E a gente aceita por causa de condições, por causa de influências, por causa de pressões, por causa de carências. Mas não é uma aceitação que vem de uma transformação íntima que acolheu o que chegou. E aí, história, pessoal, físico, o outro, nós teríamos o último tipo. Sim, escolhi aí 5, né? 5 tipos de aceitação. Claro que podem ter outras, várias, diversas. Mas a última é o tempo. Aceitar o tempo. O tempo dos acontecimentos. O tempo dos acidentes. O tempo dos desencontros. O tempo dos encontros. O tempo das limitações. O tempo aceito, ele retira o si da nossa vida. Sabe aquelas pessoas que ficam assim? E se a gente tivesse feito daquela forma? E se eu não tivesse reagido daquela maneira? E se eu não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse compreendido aquilo naquela época? Eu acho que a área que nós somos mais inimigos e inimigas é do tempo. A resistência e a negação maior que a gente tem é do tempo. Essa semana mesmo eu me vi recusando o tempo. Me vi pensando, não, gente, por que eu não fiz isso naquele tempo? Então eu tava negando o tempo que chegou no meu ritmo, que chegou na minha hora, que chegou no momento em que eu tenho condições de acolher e de falar, eu quero receber o que me é oferecido nesse momento. E quero que esse acolhimento, essa hospedagem, eu quero isso, faça a transformação íntima que precisa fazer na minha vida. Então a gente não aceita o tempo em que algo aconteceu porque a gente acha que está fora do tempo. Olha os nossos juízos novamente. Como os nossos juízos de valor, eles interferem no processo de aceitação. Porque o nosso juízo de valor, ele está muito associado às nossas querências, né? Então o nosso juízo de valor é assim, me fez bem? Era o que eu queria? Estava dentro do meu planejamento? Faz parte do meu script de vida? Beleza, acolho. É um condicionamento, é uma influência, tá vendo? Eu não recebi de bom grado. Eu fui influenciada por causa dos benefícios que aquilo tem para minha vida.
O bom grado, gente, é quando eu não uso mais o juízo de valor. Eu confio na vida mais do que nos meus juízos. E se a vida ofereceu esse tempo, eu quero aprender a viver com ele. Se a vida ofereceu aquele tempo, eu quero aprender a viver com o que foi, com o que é e com o que ainda pode ser. Quem estuda luto, muitos psicólogos aí que estudam as fases do luto, e luto não quer dizer só morte física, tá? A gente também tem mortes de fases, a gente também tem mortes de rompimentos, de ciclos, a gente também tem términos. Quando a gente vai findando um tempo da nossa vida, a gente vive um luto. Quando a gente vai rompendo cada momento da nossa vida, um ciclo que se fecha, algo que termina, nós estamos vivendo um luto. E a maioria dos terapeutas que estudam essas fases, esse tempo, né, de luto, eles vão dizer que o luto tem 5 fases. A primeira é a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e por último, a aceitação. E é raro chegar numa aceitação. Porque a maioria de nós, como eu disse, está entre aceitar ou morrer. Então é mais uma imposição do que uma boa vontade. E essas fases, negação, raiva, barganha, depressão, não quer dizer que uma vem atrás da outra, elas se misturam. Às vezes você tá com raiva, às vezes você tá na negação. Eu sempre gosto de dizer quando você perde um objeto que você gosta muito, você fala assim, não tô acreditando que eu perdi isso, não tô acreditando. Aí você já começa a ficar com raiva de você, aí você já começa a dar 3 pulinhos dizendo, se eu conseguir achar, São Longuinho, e aí vai e pede a Deus, começa uma barganha, se eu encontrar isso aqui eu vou guardar no lugar, nunca vou perder. Aí depois que não encontra, começa com a falta de sentido, como é que eu vou viver agora sem esse objeto? Tudo isso acontece com a gente. Você deve estar rindo aí porque realmente acontece com você. Das questões mais simples, que são os nossos apegos pessoais, das questões mais profundas, que são os nossos apegos existenciais. Mas olha só, a aceitação é o último estágio. E sabe quando é que a gente aceita de verdade algo que não existe mais? Algo que deixou de ser, um ciclo que se fechou, algo que terminou? Quando a gente não desespera mais. Porque o desespero cega a gente. O desespero impede a gente de refletir. O desespero impede a nossa percepção, a nossa clareza, o nosso esclarecimento. A gente se perde nos humores do nosso corpo. A aceitação é o não desespero, onde a pessoa consegue enxergar a realidade, ela não se nega à realidade, então ela enxerga a realidade como realmente é. E aí ela fica disposta a enfrentar aquele momento. E você sabe quando é que a gente enxerga a realidade como ela verdadeiramente é? Quando acaba o desespero. Quando eu não nego mais. Quando eu não sinto mais raiva. Quando eu paro de barganhar, quando eu paro de culpar. Quando eu acho que a vida acabou. Aí a alma sossega e serena, e aí eu consigo ver. E aí eu consigo entender. E aí eu consigo me dispor a atravessar o que me atravessou. Esse é o grande desafio. Atravessar o que me atravessou. Aceitação
é quando a gente se coloca, depois de todos os sentimentos que borbulham dentro da gente, de toda aquela loucura que acontece dentro da gente quando somos desestabilizados na vida. Aí, você para, se permite serenar, a alma se aquieta, e aí você diz para você mesmo: eu recebo, eu quero receber, eu quero acolher, eu quero hospedar o que é real. E isso que aconteceu é real. Não é uma mentira, não é uma ilusão, é real. E aí a gente vai enfrentar o momento em paz. Porque a paz só chega quando a boa vontade foi aceita. Olha só, que legal. Minha mãe tá aí manifestando, né? Toda seu afeto. Dizendo que eu sou linda por dentro e por fora. Ô mãe, você é suspeita, mãe. Você é muito suspeita pra falar essas coisas, hein? Segura aí o coração. Tá bom? O que é, né, então, esse desespero? É uma perturbação, é uma falta de controle, é quando a gente acha que perdeu tudo na vida. E é muito fácil a gente desesperar. Por isso que respirar é tão importante para centrar a gente na gente. Tanto que isso é importante. Então, quando eu aceito dentro de mim, eu me disponho a aceitar fora de mim. Olha que legal. Ninguém aceita as coisas fora se não acolheu, se não recebeu dentro. E eu fiz, né, ontem, acho que hoje eu fiz uma enquete sobre o que as pessoas gostariam de perguntar sobre esse tema da aceitação. E eu não sei quantas pessoas estão aqui que puderam ver, mas eu selecionei aqui as perguntas que eu acho que elas vão contribuir, eu posso explorar um pouco mais a respeito da aceitação. E algumas pessoas fizeram perguntas a respeito da aceitação, dizendo assim, por exemplo, por que às vezes temos dificuldade em aceitar as mudanças? E talvez esse seja um ponto de gatilho. As coisas mudam, a gente sabe, gente. Quem assistiu a série Outono sabe disso. A impermanência é condição da existência. Então, se você ainda não aceitou a impermanência, você precisa rever esse lugar que você fixou a vida. Porque a vida não está fixa. A vida é fluida. A vida está fluindo em movimentos. E os movimentos não são lineares. O fato da gente ter estabelecido o tempo cronologicamente, início, meio e fim, da nossa vida tá toda organizadinha numa linha do tempo, presente, o passado, presente e futuro, a vida não é linear. A vida é dinâmica. Ela circula. O começo encontra no fim, o fim encontra no começo. E aí é uma aula sobre o tempo, né, que a gente precisa aqui trabalhar. Mas a gente precisa entender que a impermanência é um exercício de aceitação. Porque quando eu tenho dificuldade com a impermanência, é porque eu ainda não aceitei a impermanência como condição de vida. E sabe quando é que você aceita a impermanência? Quando você vive intensamente o que chega. Porque você sabe que vai acabar. Porque você sabe que não vai durar para sempre. Daquela forma, não. Se modifica, se transforma. Até você. Se você não se curte nos tempos em que você viveu, você não está aceitando a impermanência. Porque a impermanência significa seja intenso, viva aquele momento como se fosse último. Por quê? Porque vai passar. Porque vai passar. Então, essa live aqui, a gente tem que estar intenso, inteiro. Por quê? Porque ela vai acabar. E ela acaba.
Então o que é impermanência? É para eu desesperar? Não. É para eu negar fixando a vida? Não. É para que eu vá na fluidez das mudanças que ela está fazendo comigo e com a vida. E cada mudança que ela faz é um chamado para alterar a perspectiva, para ver as ofertas e as oportunidades que a vida está proporcionando para a gente. Então a pergunta era: por que às vezes temos dificuldades em aceitar mudanças? Porque as mudanças, elas mexem com o nosso controle. E as mudanças dizem: você não controla. Cada vez que você quer controlar, você está negando a aceitação. Porque a nossa resistência é com aquilo que nos escapa. Mente, porque a gente quer entender todas as coisas, e o que a gente não entende escapa a gente. Emoções, nós queremos que as nossas emoções estejam sob o nosso controle, e no coração a gente sabe que a gente não tem o controle disso. O que nos escapa? Os nossos planos, o nosso ritmo. Sabe quando você fala assim: eu não estava pronta para isso? Você está dizendo assim: impermanência. Deixa eu me preparar para esse momento. Isso é controle, isso é ritmo. Mas a vida está dizendo: você está pronta. Você está pronto. Você é que não sabe. Vem e veja. Então, com todas as vezes que a gente diz: eu não estou pronta, eu não dou conta disso agora, é uma forma de resistência. É a não aceitação para aquilo que está sendo ofertado para você naquela hora. Ah, gente, se a gente pudesse confiar na vida que traz ofertando situações, dizendo pra gente: vive isso agora, mas tem que ser uma abertura que hospeda aquele momento, aquela situação, mesmo que seja com dor. Porque só tem dor. Porque de alguma forma a gente se perdeu no caminho da gente, de volta pra gente. Aí teve também uma questão a respeito da aceitação própria, tá? Então, a dificuldade de não se aceitar. E lembra daqueles tipos de aceitação? Eu posso não aceitar a minha história, eu posso não aceitar a minha pessoa, eu posso não aceitar o meu corpo. Então, quando eu não aceito, eu não consigo identificar o que mudar, o que melhorar, o que aprimorar. Quando eu aceito, eu consigo ver o que eu posso melhorar. Eu consigo ver o que eu posso aprimorar. Eu consigo ver, porque a aceitação altera a perspectiva. Guarda isso, isso é muito importante. Também fizeram perguntas a respeito dos lugares de aceitação interno e externo. Toda aceitação nasce primeiro dentro. Dentro de mim. Tudo que é real, gente, está dentro de mim. É o original. Fora, eu tenho imposições, eu tenho uma aceitação passageira, eu tenho uma aceitação condicionada, eu tenho uma aceitação que tem influências. Então, às vezes, você aceita uma coisa porque você não quer perder a pessoa. Não foi uma aceitação de dentro. Então, ela vai ser rasa, ela vai ser frágil, ela vai ser vulnerável. E depois ela vai ser jogada na cara. Te aceitei por causa disso. Entendeu? Olha como é que fere as nossas relações. Olha como é que machuca a nossa vida. E alguém perguntou: Milene, como é que a aceitação pode ser diferenciada de muleta, de passividade, de comodismo? Porque alguém pode falar assim: beleza, eu aceito e me acomodo. Então eu aceito, né, que minha família teve problemas, eu aceito as limitações, eu aceito que eu não pude estudar, então você fica ali acomodado naquela situação. Aceitação não é acomodação. Aceitação é disposição. Aceitar de bom grado. É ato, é ação, é presença viva. Então, quando eu aceito, eu acolho, eu recebo, eu hospedo, eu trago para dentro para trabalhar. Por isso que a aceitação verdadeira é interior.
A exterior, ela tende a ser um comodismo e não uma disposição. Eu aceitei por diversos fatores, mas não porque eu queria. Então tem muita gente, por exemplo, que aceita uma perda, uma morte, uma tragédia na família, porque teve que aceitar. Mas continua amargo, continua mágoa, continua raiva. Continua ali todos aqueles sentimentos de que a vida tá devendo pra gente, sabe? A vida não tá devendo nada pra gente. Ela ofereceu oportunidades de alterar a perspectiva. Vai depender do que a gente aceitou. E aí também fizeram a questão sobre caminhos para aceitação. Por onde eu começo? Como é que eu começo a exercitar isso? Experimentar isso, já que eu descobri hoje que eu aceito mais as coisas de fora do que de dentro de mim? Para de negar. Para de negar. A negação não te ajuda a entender a realidade. Deixa de ser vítima. Por que comigo? Para. Por que agora? Ah, meu Deus, no melhor momento da minha vida aconteceu isso. Deixa de ser vítima. Para de culpar os outros. Ah, se não fosse aquela pandemia, não tinha acontecido isso. Ah, se não fosse aquela pessoa, não tinha acontecido isso. Para de tentar compreender o que você não entende agora. Tem coisas que não existem explicações na hora. Você pode entender depois. Então o que você faz? Eu disse o que você não deve fazer, que é uma prática nossa. Negar, ser vítima, culpar o outro e tentar compreender. Não, quando eu compreender, eu aceito. Tem gente que é assim, olha, quando eu entender, eu vou aceitar isso. Que isso tudo é fruto de barreiras para a não aceitação. Olha os exercícios que a gente está fazendo, tentando afastar a aceitação. Então o que eu faço? Abro as portas e as janelas da minha vida, da minha mente, do meu coração. E recebo, acolho, deixo entrar para conhecer, deixo entrar para conviver, deixo entrar para se tornar íntimo dentro de mim. Momentos, situações, o inesperado, a mudança. Eu deixo entrar. E quando entra, se hospeda. E quando hospeda, convive comigo. E quando convive comigo, me ajuda a pensar, a ver, a sentir. E começa a transformação íntima. Começa esse lugar onde eu me percebo diferente, porque as coisas começaram a mudar dentro de mim. Então o caminho é uma conversa honesta com a gente e com a vida, dizendo: vida, não estou entendendo. Não sei por que aconteceu. Não sei o que vai ser disso. Mas eu recebo. Eu deixo hospedar dentro de mim. Eu vou deixar viver dentro de mim. E eu quero descobrir nessa convivência o que nós podemos ser. Então eu me disponho a receber de boa vontade o que chegou, o que foi ofertado. É uma receptividade. É como eu disse para vocês no começo, receber o que lhe é ofertado. Foi isso que foi ofertado? Eu recebo. Eu quero. E aqui dentro, eu vou fazer tudo o que eu preciso para aprender a viver com. Modelando, aprimorando, melhorando aquilo. Ok? Beleza? Era isso aí que eu tinha para vocês hoje, tá? E tem um filme legal que eu queria dar como dica. Um filme de 2003, gente. Mas é baseado em fatos reais, mas é muito legal. Que chama As Garotas do Calendário.
Talvez algumas pessoas tenham assistido esse filme. As Garotas do Calendário é um filme muito legal sobre como a aceitação abre espaço para a criatividade. Lembra, aceitação não é verbal. Aceitação é aqui de dentro. E como é bom quando o coração aceita você falar o seguinte: eu aceito, eu acolho, vem morar em mim. Esse filme, Garotas do Calendário, é como a aceitação movimenta as pessoas para transformar, intervindo, integrando a vida que foi, que é e que pode ser. Quando eu aceito, eu abro espaço para criatividade, porque eu vou aprender a conviver com aquilo. E quando a gente aprende a conviver com aquilo, a gente cria formas e possibilidades. Isso é muito legal, muito legal. Tem perguntas aqui, deixa eu ver aqui as perguntas, deixa eu colocar as perguntas aqui para nós. Quem muda somos nós, deixa eu ver aqui, a Júnia aqui fazendo a pergunta, né, da aceitação, teve a turma aqui fazendo, deixa eu ver aqui, tem uma aqui. Querer que o outro mude para melhorar o relacionamento, como seria? A gente que teria que mudar, a gente que teria que mudar. A pessoa já botou a resposta aqui, né? Eu nem preciso responder, graças a Deus. Gente, tá no relacionamento, ama, viu os defeitos do outro, viu as dificuldades, limitações e condições. Lembre, eu vejo no outro coisas que me revelam, sempre. Meu olhar para o outro, ele não está sem a presença da minha condição. Então a gente sempre tem aí, né, um momento onde a gente fala assim: será que eu estou vendo no outro o que eu tô observando aqui em mim? Ou seja, o outro está revelando coisas de mim? Todo o incômodo do outro revela alguma questão. Então o outro é um espelho. O outro é um espelho. O relacionamento, talvez maduro, é o da aceitação. Porque a gente acha que se o outro mudar, o relacionamento vai melhorar. E talvez o relacionamento saudável seja o da aceitação. Porque quando eu me aceito e começo os meus processos de alterar a perspectiva, eu também vou alterar a perspectiva sobre o outro. E é maduro também quando a aceitação não flui e a convivência não é possível. Mas ninguém muda ninguém, já diz a Fátima aqui, rasgando logo a live, dizendo: ninguém muda ninguém, gente. Esquece isso. Para de ficar nessa luta. Se existe alguém que tem o poder de fazer transformação, é a gente com a gente. É o único lugar onde nós temos acessos de intervir, integrar e modificar. Então, eu acho que a gente já pode tocar a vida parando de tentar mudar o outro, né? De tentar mudar as coisas que a gente não pode alterar. Mas aquelas que a gente pode transformar, intervir e integrar, é aqui dentro. Só aqui dentro. Ok? Valeu a pena estar aqui hoje nessa live. Valeu a pena ter participado dessa live. Deixa eu ver aqui as questões, né, que aparecem. A Leila aqui trazendo pra gente receber o que foi ofertado, né? Leila tá aqui na sua constelação familiar, trazendo pra gente principalmente a aceitação da história da nossa vida, as bagagens que nós carregamos, né? Então, gente, hoje termina a nossa série Ânima. Então, nosso último episódio. Essa série, essa live vai estar no canal do YouTube quarta-feira, para você poder compartilhar com outras pessoas, que eu acho que a gente precisa muito aprofundar e navegar na aceitação. Tirar ela de fora, colocar ela dentro, para ela fazer o movimento que ela precisa fazer dentro da gente. Então, quarta-feira vai estar no canal do YouTube.
A gente termina a série Ânima hoje, mas a gente abre uma coisa muito legal para vocês. O mês de agosto, nós vamos ter uma coisa que talvez vocês vão gostar. Terças e quintas, aqui no Mestre Mi, nós vamos ter algumas pílulas e o tema vai ser sobre a dor. Então, o mês de agosto, terças e quintas, vão ter pequenos vídeos sobre a dor. O tema do mês de agosto que eu escolhi é para falar um pouquinho sobre a dor. São pequeninos vídeos de reflexões que vão estar aqui toda terça e toda quinta aqui no meu feed, né? Lá no mural vão ter esses vídeos. E eu estou trabalhando vários temas da dor. Por exemplo, a dor e o sofrimento, qual é a diferença? Vou trabalhar a dor fingida, a dor que movimenta, a dor que faz muitas coisas com a gente. Qual é a ideia, né? Chegou a dor na nossa vida? Chega! Não adianta a gente fugir. Uma hora dói. E o que eu faço com essa dor que chega? Então, as reflexões são em cima, por exemplo, de trabalhar a acolhida, a hospedagem da dor e trabalhar com ela. Então, o mês de agosto é esse tema no IGTV. Então, IGTV são os pequenos vídeos que vão estar no meu mural aí para você compartilhar. E hoje, lá no canal do YouTube, porque a gente vai sair daqui correndo pro canal do YouTube, claro, vai ter o lançamento de um vídeo hoje da série Teologia em Comum, e são 4 episódios sobre o amor. E hoje eu vou falar lá do amor em cooperação de uma personagem muito querida, emblemática, dividida entre os afetos, a Maria, mãe de Jesus. Então, o primeiro episódio sobre o amor é sobre a mãe de Jesus. Então, quando acabar aqui essa live, você vai para o canal do YouTube, porque 19 horas vai ter um episódio lindo, um episódio maravilhoso, falando sobre o amor que coopera. O quanto que a gente precisa cooperar com a vida. E isso é um exercício de amor. Quando eu coopero com a vida aceitando, eu estou no exercício de amor. Comigo. Amor com a vida. Tá? Então nós vamos pro canal do YouTube. Esse mês de agosto, terça e quinta, tem vídeo. Pequenos vídeos aqui. E toda segunda-feira, 19 horas, um vídeo novo nas 4 semanas de agosto sobre o amor. Então, você tem aí nesse mês de agosto, muita coisa boa para ajudar na aceitação. Agradeço sua presença, agradeço você aqui na série Ânima, que teve aí todos esses episódios. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por você aqui conosco. E que você depois possa ver e rever essa live, tá bom, gente? Que Deus abençoe nossa vida e que a gente aprenda as aceitações como aquecimento da nossa vida e do nosso coração. Obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigada por estar seguindo a série Ânima durante esse tempo aí que a gente teve, principalmente na pandemia, né, que a gente ficou com a série Outonos e a série Ânima, e agora nós vamos para outros ares, outros movimentos, porque a vida, ela tá num movimento que não é linear, e nós vamos entrando nesses movimentos fluidos da vida. Beijo para você, boa semana, e que Deus seja sempre esse que nos ajuda a hospedar aquilo que alarga as nossas fronteiras, tá bom? Beijo! Bora pro canal do YouTube que eu vou estar lá ao vivo, hein? Tchau, tchau!